Olá, meus queridos inscritos aqui no meu canal no YouTube, a paz a todos vocês, quem está chegando também agora. Estou retornando aqui a gravar vídeos denunciando a seita que utiliza esse livro que eles intitularam como A Palavra Viva de Deus, né? Aqui um tal de Bento da Conceição diz que recebeu revelações que ele era o Papa, o novo Papa da Igreja Católica, na época que ele estava vivo, e ele começou a atacar a Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo que a seita que ele estava fundando era a verdadeira Igreja Católica. Meus irmãos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês novas ameaças que eu recebi, né, de um dos membros, e não é qualquer membro, certo? O cara é de dentro mesmo, certo? E ele retornou a me fazer ameaças. Existe uma senhora chamada Maria Helena que ela saiu dessa seita e ela passou a ter todo um trabalho de denunciar essa seita e os absurdos que existem lá. Eu não vim aqui fazer um vídeo defendendo a dona Maria Helena porque eu não a conheço, então eu não posso defender uma pessoa que eu não conheço, certo? Eu não posso vir aqui dizer que ela é uma pessoa íntegra e etc e tal, porque eu não conheço, eu não sei quem ela é. O assunto em questão, nas minhas análises, não são pessoas, tá? Não é essa questão da comecei a denunciar essa seita por causa de pessoas de lá, não. Mas o conteúdo que eu mostrei aqui, que é cheio de contradições e de erros gravíssimos, então isso daqui não pode ser algo revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu provei isso. Mas eu vou mostrar aqui para vocês a que ponto esta seita ela é perigosa, certo? E membros desta seita são perigosos. A prova é, mais uma vez, vou mostrar aqui um áudio para vocês, que esse homem ele enviou para essa senhora que saiu de lá, chamada Maria Helena. Meus irmãos, uma das maiores estratégias desses adeptos dessa seita é associar a qualquer tipo de tragédia que acontecer, com algum tipo de problema que acontecer com as pessoas que saíram dessa seita. Uma estratégia deles é associar isso à saída deles, né? Tipo, o cara saiu daquela seita e, sei lá, ele bateu o carro. Aí eles começam a fazer pressão psicológica nas pessoas que saíram, dizendo assim: tá vendo? Depois que você saiu daqui, desgraças aconteceram e etc e tal. Para isso gerar uma pressão psicológica nas pessoas, para que eles fiquem presos no sistema que eles criaram lá, certo? Isso visando, logicamente, a permanência das pessoas dentro dessa seita e, consequentemente, aí eles continuarem vivendo, né, com o financeiro, né, o dinheiro das pessoas que fazem parte. Então eles associam, eles tentam associar, né, uma pessoa que saiu da seita, eles começam a mandar mensagens dizendo assim: olha, estou preocupado com você, cuidado, porque isso pode ter um retorno desgraçado para a sua vida e etc. Então eles começam a fazer pressão psicológica para causar medo nessas pessoas. Mas é interessante que eles não fazem isso com eles mesmos, né? Eles vivem como se nada de ruim acontecesse com eles, né? Eles querem dizer isso, mas acontece também. E todos nós, meus irmãos, nós vivemos em um mundo que pode acontecer tragédias, que pode acontecer problemas sérios na saúde, no financeiro, nos nossos bens materiais. Isso é absolutamente normal, tá? Mas a ideia que eles querem transmitir é que se sair de lá, acontece desgraça, o demônio toma de conta, membros da sua família morrer, ou você vai pegar uma doença e etc. Eles fazem isso para gerar cada vez mais um medo nas pessoas de abandonarem esta seita. Então, cuidado com esta seita chamada Igreja Católica da Obediência a Deus Pai. Nesse áudio, o cara vai falar aqui sobre defender a Igreja Católica, mas a Igreja Católica que esse cara aqui faz parte não é a Igreja Católica Apostólica Romana. É essa seita que se diz ser a verdadeira Igreja Católica, que lá se chama Igreja Católica da Obediência a Deus Pai, que foi fundada por esse falso profeta chamado Bento da Conceição, que se diz o
Pedro II, Papa Pedro II. É um absurdo, né? Um absurdo. Então deixa eu mostrar aqui para vocês o áudio que ele enviou para Maria Helena, falando dela e de mim, certo? Para vocês verem a que ponto chega o ódio, né? O radicalismo dos adeptos dessa seita. Prestem atenção. Eu falei pro Daniel, não chega a ser nenhum décimo do que eu falaria para ele e teria coragem de fazer com ele. Não chega a ser nenhum décimo. Ó, eu tinha gravado um áudio antes, né, ou um vídeo há um tempo atrás, que eu mostrava um áudio dele, ele dizendo para mim ir lá colocar as partes íntimas do Papa na minha boca e etc e tal. Ele falando muita coisa imoral, certo? Muita coisa pesada, certo? E até ameaçando de quebrar minha cara de porrada e etc. A raiva desse povo é porque muitas pessoas estão saindo desta seita quando estão conhecendo os meus vídeos em denúncia. Então eles estão revoltados, eles não possuem argumentos para um debate sobre o tema, eles não têm argumentos. Eu mostrei claramente que existem sérias contradições aqui, que é impossível disso aqui ser Jesus revelando o que está nesse livrão aqui que eles chamam a Palavra Viva de Deus. E daí eles com muito ódio, gente, muito ódio. Eu recebi áudios de pessoas de lá com muito ódio. E esse cidadão aqui, ele me odeia. E olha só o que é que ele diz. Ele diz que não foi nem um décimo do que ele tem coragem de fazer comigo. E é porque nos áudios anteriores, aquele que eu gravei o vídeo aqui no canal, qualquer coisa você pode pesquisar aí, tem uma playlist no meu canal que é só denunciando esta seita. Você pode procurar na lista de playlists, né? Vai ter lá uma que é denunciando a seita Igreja Católica da Obediência a Deus Pai, que é uma falsa igreja, né? Aí olha só o que é que ele diz aqui, ele continua dizendo. Essa é que é a dura e cruel realidade. Dura e cruel realidade. Eu não sou falso não. O que eu tenho de falar, eu falo na cara da pessoa. Eu não tenho arrudeios não, eu sou essa pessoa mesmo. Comigo não existe falsidade igual a senhora faz, não. Se finge de santa e é uma cobra venenosa, uma serpente isso maligna ele dizendo pra mulher que saiu de lá, picando as almas. Eu não sou assim, não. Eu sou o que sou, com defeito ou sem defeito. O que eu tiver de falar, eu falo. E exploda-se quem achou ruim. A senhora já ouviu falar da guerra dos arcabuzes lá no Nordeste, aonde muitos entraram em batalha para defender a Igreja Católica? Eu sou esse tipo de gente. Se precisar matar, eu mato. Se precisar entrar na guerra para matar, para defender a Igreja Católica, assim como foi feito nas cruzadas, assim como Davi fez com Golias, assim como foi feito lá na batalha de Lepanto, eu entraria na guerra e derramaria o meu sangue para defender a Igreja Católica. Veja que ponto o é por fanatismo falta de dele. Pessoas que têm a fé verdadeira é que a igreja virou essa cachorrada que está aí hoje. É por falta de cristãos verdadeiros que a igreja virou um antro de homossexuais, de vagabundos, de comunistas, da teologia da libertação, esse falso Papa Francisco aí, e ainda existe essas múmias, que nem esse falso Daniel aí que se diz católico, um vagabundo drogado, ex-bandido não, bandido mesmo. Um bandido sem vergonha desse tem a cara de pau de vir dizer: eu sou católico, apostólico, romano, estou defendendo a Igreja Católica. Vagabundo, sem vergonha. Com sem vergonha você tem que tratar ele dessa forma, é no pau. Não tem negócio de ficar com viadagem não. Não sou viado não, comigo é na porrada mesmo. O que eu falei pro Daniel não chega nem a ser nenhum milésimo do que eu seria capaz de fazer com ele. Nem um milésimo. E com todos os inimigos da Igreja Católica, com a maçonaria... Quando ele menciona inimigos da Igreja Católica, a gente não é da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele fala Igreja Católica se referindo à seita que ele pertence. Daí ele tenta associar aqui, né, que ele tem a mesma coragem dos católicos da época das cruzadas, que para defender a fé e etc e tal. Então ele faz uma associação a isso. Então na cabeça desse povo dessa seita aqui, certo?
A Igreja Católica ultimamente se desviou completamente. Os papas não existem mais, a não ser o tal de Pedro II, que é esse que fundou esta seita que esse cara aqui pertence. Para vocês entenderem, vamos dar continuidade aqui. Esses padres aí da teologia da libertação, essas pragas tudinho aí, eu desejo que vá tudo pro inferno. Olha, dona Maria Helena, muitos cristãos verdadeiros derramaram o seu sangue para você ver, ele diz assim, eu desejo que vá todos para o inferno. Gente, uma pessoa que vive a fé, que vive a experiência com Deus, ela tem que orar para as pessoas se converterem, mudar de vida, e não desejar que as pessoas vá para o inferno. Nós devemos lutar por aqueles que achamos que são desviados e que temos até provas que estão no mundo perdido. A gente tem que rezar e lutar pela conversão dessas pessoas e não desejar que elas vá para o inferno. Então um cara desse é um desequilibrado. Para vocês verem como é desafiante a gente fazer esse trabalho de denunciar as seitas, de mostrar o erro das seitas. Porque a gente é ameaçado de morte, a gente é perseguido de verdade. Então assim, eu louvo a Deus porque ser perseguido é uma das características que os cristãos têm, né? Então eu estou sendo perseguido, não tenho medo desse cara aqui, vou continuar denunciando esta seita. Eu tinha até já parado de gravar os vídeos, né? Porque eu estava muito ocupado com outras coisas. Mas eles vieram me cutucar novamente, né? Teve um menino de lá, gravou um vídeo mostrando umas imagens de uns vídeos meus, querendo me refutar e etc. Não fala nada com nada, não tem como me refutar, porque eu mostrei claramente as contradições desse livrão aqui, e eles são desesperados por causa disso. Daí, eles têm esse ódio contra mim, né? Mas vamos lá. defender a igreja na guerra. Levaram espadada no pescoço, no corpo, morreram para defender a verdade. Isso é que é ser cristão, e não essa hipocrisia, essa cachorrada que a senhora está fazendo aí, essa palhaçada. Tamanha de uma velha, deveria ter vergonha na cara, e a senhora não tem vergonha fazer essa palhaçada que a senhora está fazendo aí? A senhora entendeu, dona Maria Helena? É assim que eu sou. E a verdade tem que ser falada desse jeito. Não tem arrudeios, não. A senhora é uma cobra venenosa. Está envenenando as pessoas aí. Essa mulher denuncia demais eles. Aí... Cria vergonha na sua cara. Cadê o seu exemplo de santidade? Me mostre os milagres que a senhora já fez, dona Maria Helena. Aí eu vou acreditar que a senhora é santa. Então ele só acredita que se a pessoa é santa se fizer milagre. E você fizer um milagre, aí se ela tiver as chagas de Jesus. Se sair milagre das suas mãos, se você fizer milagre, olha aí eu vou acreditar que você é uma santa. Se você ficar com as 5 chagas de Jesus Cristo, assim como o Santo Padre Pio, aí eu vou acreditar que você é uma santa. Se você não tiver nenhum sinal de santidade, você é uma hipócrita, uma falsa e uma mentirosa. Você não é santa coisíssima nenhuma. É uma fingida, uma cobra venenosa. É isso que você é. É assim que eu sou, dona Maria Helena. Imagine, dona Maria Helena, se eu fosse aviadado, como é aquele sem vergonha daquele Daniel lá. Ai, não sei o que, eu sou católico, apostólico. É um sem vergonha, é isso que ele é. A senhora já pensou, dona Maria Helena, se eu fosse que nem um Daniel que estivesse aqui em Porto Velho, não existiria mais ninguém para defender a palavra viva de Deus. Eu não sou covarde igual a senhora, não. Eu faço é defender a verdade. A senhora entendeu? É assim que eu sou. E eu não tenho vergonha de ter falado aquilo para aquele vagabundo, não. Eu mandei ele ir bajular o falso Deus dele, que é o Bergoglio. E se a senhora estiver bajulando aqueles anticristo, é outra também, igual a ele. Todos os que estão bajulando esse falso papo... Veja que esse povo, eles foram, assim, eles pegaram muitas falas do povo tradicionalista e eles aplicaram essas falas, né, as interpretações, para poder criar esta seita. Para você ver como é perigoso, né, esse povo. Olha só. Satânico que está aí, vão todos para o inferno, juntamente com ele. Como que a senhora tem coragem de defender um falso papa desse daí e perseguir o verdadeiro?
E aí se diz, eu sou santa, eu sou santinha do pau. Santa coisa nenhuma, a senhora não é santa coisíssima nenhuma, dona Maria Helena. Eu sou desse jeito, a verdade que eu tenho que falar, eu falo. A senhora é falsa, mentirosa e traiçoeira, traidora. Tá fazendo o papel de Judas, tem que parar com isso. Então é isso, gente. Esse foi o último áudio que esse cara mandou aí, um dos últimos áudios que ele mandou para esta mulher. E ele falando muita bobagem aí, até me ameaçando, né? Mais uma vez. Quero dizer para vocês que eu não tenho medo dessas coisas, até já me acostumei com essas ameaças, com essas revoltas. Porque quando eu entrei, né, verdadeiramente nesse trabalho de defender a fé, de apologética, eu sabia muito bem dos riscos que eu corro, por ser um pai de família, etc e tal, mas se eu morrer por falar a verdade, para mim não há problema nenhum. Eu nem escondo meu endereço de ninguém, todo mundo sabe muito bem, a maioria das pessoas sabe muito bem onde eu moro, então não tem problema algum esse povo me ameaçar, tentar me parar, não adianta. Não adianta, eu vou continuar denunciando e vai vir novos vídeos, certo? Vai vir novos vídeos aqui no canal denunciando esta seita. Porque muitas pessoas estão aí saindo de lá e eles estão desesperados. Eles estão desesperados. E cada vez mais eles vão se enrolando mais ainda, vão se contradizendo, vão gerando mais conteúdo para serem denunciados, né? Então aqui foi mais uma prova que esta seita ela é muito perigosa. Então fique atento. Você católico, né? Você cristão, enfim, fique atento, cuidado com essas seitas, tá? Cuidado com as distorções, tá bom? Tem o meu contato aqui, meus irmãos, do meu WhatsApp na tela aí do seu celular, vai aparecer, tá certo? O meu WhatsApp para você entrar em contato comigo. Se você ainda não comprou os e-books que eu escrevi, eu tenho 2 e-books respondendo os ataques protestantes e tem um terceiro e-book que eu escrevi recentemente, com 50 perguntas e eu respondendo essas 50 perguntas, né? Também algumas perguntas respondendo aos ataques protestantes também nesse e-book de 50 perguntas e 50 respostas, tá bom? Tem também o nosso curso católico, você que deseja conhecer os nossos materiais, se você quiser ter algum contato para saber como funciona, entre em contato comigo aí com esse número do meu WhatsApp, tá certo? Também eu quero agradecer a todos que estão ajudando financeiramente e peço a você, ajude a nossa missão. Não é uma exigência, né, como os hereges fazem. Não é uma exigência nem uma pressão psicológica que a gente está aqui fazendo, não. Se você puder ajudar a nossa missão a se manter financeiramente, entre em contato comigo aqui nesse WhatsApp. Diz, Daniel, cara, quero fazer uma ajuda aí, ajudar a sua missão financeiramente, tá bom? E aí você entra em contato comigo aqui no Zap que a gente se fala, tá certo? Divulgue esse vídeo, certo? Envie para pessoas que você conhece, que estão se envolvendo com esta seita, pessoas que já saíram de lá, envie para todos, até para aqueles que nunca nem ouviu falar. É importante já conhecerem para saber o perigo que esta seita é, tá certo? Então, retornando a denunciar a seita do Bento da Conceição. E muito obrigado a todos que rezam por mim, me ajudam, pessoas que estão unidas pela verdade. Amém. Deus abençoe. Até mais.